nesse período, século XVI, enquanto a reforma está ocorrendo. Então tem esse contexto que eu acabei de explicar aqui, né? As lideranças políticas, elas não estão aí muito abertas, muito favoráveis a novas discussões, especialmente no campo teológico, com riscos de provocar fraturas, fragmentações dentro do território ibérico. Então há uma oposição a esse tipo de conteúdo. Isso percorre mais ou menos uns 200, 300 anos. Século XVI é assim, século XVII é assim, século XVIII é assim. Aparecem protestantes no território português, é verdade, espanhol também, mas principalmente no português por conta das relações diplomáticas e econômicas, comerciais que Portugal tinha com o Reino Unido. E o Reino Unido, por ser um país de tradição protestante, era comum que houvessem anglicanos e várias outras linhas, presbiterianos, várias outras linhas ou denominações protestantes em território português. Isso assim, gera muita convulsão, muita discussão. Em determinado momento, os estrangeiros podem fazer os seus cultos protestantes, os cidadãos nacionais não. Em outros momentos, eles podem, desde que não sejam a portas abertas, né, algo aberto ao público, fosse restrito nas suas vidas privadas e não fosse manifesto nas suas vidas públicas. Mas veja que, é claro, né, que há aqui, como eu falei antes, uma influência da tradição romana, mas não foi apenas a Igreja de Roma que provocou essa oposição, como muita gente pensa hoje. As lideranças políticas, de maneira até às vezes independente de Roma, não queria esse tipo de discurso protestante. Lá no século XIX, consegue-se estabelecer em Portugal, fundar em Portugal, a Sociedade Bíblica, né, a Sociedade Bíblica Portuguesa. E a partir daí começa a haver um certo dinamismo para o aparecimento dessas igrejas, e é no século XIX que formalmente se estabelece pela primeira vez uma igreja de tradição reformada, protestante, em Portugal, com toda a sua forma jurídica mesmo, que preside agora no território português. Continua havendo, durante o século XIX, alguma dificuldade para a expressão da fé, não só da fé protestante, eu diria. Houve momentos aqui em Portugal, e em algumas regiões mais do que outras, que até o catolicismo enfrentou também alguns desafios por conta de influências de ideologias, por exemplo, socialistas ou marxistas que haviam chegado em Portugal no século XIX, isso já havia se expresso, se espalhado em outras regiões da Europa, também chega a Portugal, influências de doutrinas positivistas, racionalismo. Então havia já um movimento, uma influência filosófica nas elites portuguesas e também na parte, nas estruturas governamentais e políticas, que rechaçava a religião de maneira geral. E, claro, o protestantismo, como não tinha toda a força de Roma, ou da Igreja Romana, acabava sofrendo aqui algumas oposições por conta disso, mas não era propriamente uma perseguição, uma oposição organizada, sistematizada de Roma com o governo português contra protestantes. Havia um movimento generalizado contra a religião de maneira geral, e como eu falei, em alguns casos, alguns momentos e em algumas regiões do país, até mesmo o catolicismo sofria, né? A expressão da fé católica também tinha algumas dificuldades para confrontar isso. Depois, na década de 30, em 1933, começa ali o governo, o Estado Novo, a reformulação da Constituição, e aí tem o crescimento do governo de Salazar, que instaura um governo ditatorial, totalitário em Portugal, dura 41 anos, e a intenção aqui de Salazar era justamente uniformizar todos os aspectos da vida em Portugal. Então, era uma uniformização da cultura, da sociedade, dos valores, da moral, e inclusive da religião. E por isso houve uma certa aproximação desse governo ou dessa política de Estado de Portugal, durante o governo Salazar, com a Igreja Romana. Salazar era católico, né? Mas em algum momento ele até busca, né, separar a influência da Igreja do Estado, justamente porque tinha o seu interesse totalitário, autoritário, etc. E no meio disso estão lá os protestantes também, né, numa continuidade já de um processo de dificuldade de se estabelecer em Portugal, no território português, continuam enfrentando essas mesmas dificuldades durante o período da ditadura. E é curioso que muitos cristãos protestantes
saem de Portugal, vão para as colônias portuguesas, Angola, etc., e depois, no fim da ditadura, muitos retornam para Portugal, né, ou pelo menos seus familiares retornam, seus filhos, carregando a fé protestante de volta, lá nos anos 70. Então, houve aqui um movimento um tanto quanto dinâmico, né, da saída de protestantes e depois o retorno, mas essa saída, de novo, não foi uma perseguição exclusiva, né, à fé protestante. Era algo que estava se passando por uma complexidade política que se deu, veja, lá no século XVIII e XIX, depois, no período da ditadura, de novo, né, nós voltamos a ter essa complexidade política, muito numa busca de uniformidade da expressão religiosa no território português, ou debaixo, né, do governo de Salazar. E aí, por isso, como eu falei, por isso que houve aqui uma proximidade com a Igreja Católica, e claro, né, todas as outras formas de religião, na verdade, sofreram muita oposição, não foi só o protestantismo.